Nosso assunto hoje, bom, nós estamos estudando já há umas 2 semanas sobre as instituições sociais, né? E eu vou usar como base o sociólogo chamado Pércio Santos, em seu livro, e também vou usar aqui umas imagens, né, que eu peguei no Google, né, que vai servir de apoio, né, para a nossa aula de hoje. Então, primeiro, o Pércio Santo, ele fala aqui que desde que a gente nasce, né, igual nós vemos a imagem aí, nós começamos a aprender as regras e os procedimentos que nós devemos seguir na sociedade. Porque você sabe que na sociedade, em cada lugar que nós vamos, seja na igreja, seja na escola, seja na família, seja na empresa que a gente trabalha, que são exemplo de instituições sociais, né, o Estado, nós temos que seguir, se nós quisermos ser um bom cidadão, nós devemos seguir as normas que são impostas pela sociedade, certo? E agora, o que significa, relembrando, o que significa instituições sociais? As instituições sociais, o Pércio Santo coloca aqui como conjunto de regras e procedimentos padronizados socialmente, reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade, e que tem grande valor social e que, por sua vez, determina ou caracteriza as instituições sociais. Ao meu ver, o que seriam essas instituições sociais? Seria o quê? Agora, observa a imagem seguinte. As instituições sociais seriam aquelas organizações que existem dentro da sociedade que vai estipular as normas, as regras e os comportamentos que nós devemos seguir. Eu coloquei aí, ó, essa jovem aí representando hoje, né, um padrão que tem sido, né, como diz, que tem caracterizado os jovens na nossa sociedade hoje, que tem sido propagado pelas redes sociais. Agora veja a próxima imagem aqui, para dar início. Eu coloquei aqui alguns exemplos de instituições sociais, ou alguns exemplos, ou voltando, alguns exemplos de entidades que existem dentro da sociedade que propagam essas regras. Como a primeira instituição que nós fazemos parte é a família. A família, ela nos dá os primeiros passos, ou as primeiras regras, ou nos ensina os primeiros valores que nós vamos usar no convívio em sociedade. Outra instituição, ela é conhecida como grupo primário, né, que nós já vimos, já estudamos. Outra instituição também conhecida como grupo primário é a religião, né? A religião, por exemplo, ela está ligada à família, porque se você vem, por exemplo, de uma religião, a família que pertence a uma religião X, logicamente você vai seguir os valores daquela sociedade, daquela religião. Ou porque diz que a gente reflete o grupo que a gente vive, né? E o grupo que a gente tem mais contato. Então, o grupo que a gente pertence que vai moldar o nosso caráter, o nosso ser. E aqui vem mostrando o grupo primário, primário não, o grupo terciário, né? Que é o grupo que está entre as instituições secundárias, né? E as instituições primárias, que é a família e a religião. Certo? Então, aqui vem mostrando as 3 instituições mais importantes. Vê a outra aqui, que é o Estado. Nós vamos estudar cada instituição separadamente, né? O Estado, você sabe, já tem uma noção do papel do Estado, né? Aquele que rege, né, as outras instituições, né? Mas nós vamos estudar ele separadamente. O nosso foco hoje é a família, tá? Então, hoje nós vamos estudar sobre a família. A família, ela, por exemplo, ela é um grupo social porque ela pode ser chamada de grupo social quando ela representa uma unidade na estrutura da sociedade, tá? Então, ela é chamada de grupo social. Nós já vimos, ela representa o grupo primário, onde as nossas relações dentro da família é uma relação de afinidade, né, de proteção, pelo menos deveria ser, né?
E outra, ela representa uma instituição social, conforme nós vimos aqui na imagem, quando ela representa uma ideia, normas e valores que vai ajudar ou contribuir no funcionamento da sociedade. E aqui nessa imagem aqui, por exemplo, o que é a família? O que significa família? Alguns sociólogos caracterizam a família como sendo o quê? Como sendo um grupo de pessoas que são unidas por laços de parentesco ou sangue e que convivem no mesmo espaço, tá? Que dividem o mesmo espaço. Isso chama família. E aqui na imagem vem mostrando que a família é o primeiro lugar onde você desenvolve a socialização. Ou seja, você desenvolve procedimentos que vai favorecer o seu convívio na sociedade, né? Lógico que essa socialização, ou essa relação, ou esse contato que você vai ter na família é um contato primário, né? Diferente daqueles, porque nós já estudamos isso, contato primário, contato secundário e contato terciário. Terciário nós já vimos que é o grupo escolar. Agora veja aqui, a norma para formar uma família. O que é necessário para se formar uma família? Aí ele já vai mostrar o primeiro comportamento, a primeira regra, o primeiro valor. Você tem que constituir, você tem que se casar. Lógico que hoje algumas pessoas, né? Algumas pessoas na sociedade já, por exemplo, já não concorda que para formar uma família é necessário o casamento. Mas já aquelas pessoas que são, por exemplo, de mentalidade religiosa, né, que seguem os valores religiosos, que consideram importantes esses valores na sua vida, ela defende, né, o casamento. Para formar uma família tem que haver o casamento, certo? Então, quer dizer, o casamento já é um tipo de norma, uma regra, né? Que para constituir a família, se você quiser, né? Como diz, seguir os padrões da sociedade, você vai se constituir se casar. Agora, quais são os números de casamento? Ou os tipos de casamento? Primeiro eu coloquei aqui o papel da família. Qual o papel da família, né? A importância da família, né? Aí, no Pércio Santo fala do homem, né? O papel do homem, que seria o quê? O protetor da família e o provedor da família. Ele tem que trabalhar para prover a família, né? Aqui na minha rua mesmo eu conheço, né, 3 famílias, né, que eu vejo aqui na minha rua, que ainda é essa família tradicional, onde o marido trabalha, sai cedo, trabalha para trazer o sustento da família, né? É o chefe da família, né? Já tem outras famílias, né? Que praticamente, como diz, divide os papéis, tanto homens como mulheres trabalham. E já tem outras famílias, né? Que é a mulher que é o chefe da família. Então, hoje em dia, a família tem mudado. Mas ainda existe essa família tradicional, onde o homem é o chefe, né? E o papel da esposa, que seria cuidar das atividades domésticas, né? E também servir como apoio dos filhos. Essa é a família que nós chamamos de família nuclear, ou a família conjugal, que é composta do pai, da esposa e dos filhos, né? E qual o objetivo da família? Por que ela foi criada? O objetivo primário da família, quando ela foi criada, foi a propagação da espécie, né? A propagação da espécie, a proteção, como você observa na imagem. Esses são dos papéis da família. E também cuidar da própria sobrevivência dela, certo? Aqui já vai mostrar agora os tipos de casamento, né? Os números de casamento. Existem 3 tipos de casamento, né? Aquele que nós observamos, que é o casamento nuclear, né? Ou conjugal, né? Ou o casamento monogâmico, né? Monogâmico quer dizer que o homem só tem uma esposa. Esse é o casamento monogâmico. O homem é só ele e a esposa dele. E aqui já é o casamento chamado poligâmico, né? É o casamento poligâmico ou poliginia, que quer dizer o quê? O homem tem mais de uma esposa, né? Esse aqui é a poligamia, onde o homem passa a ter várias esposas, tá? E tem também a outra aqui,
que é a poliandria, né? O contrário de poligamia, poliandria, que é a mulher que tem vários esposos, né? Aqui no caso nós temos aquele filme que chama Dona Flor e seus dois maridos, né? A Dona Flor e seus dois maridos, nós conhecemos a história dela aqui. E aqui, lá na Índia, né? Uma vez eu vi uma reportagem uma repórter da Globo, que lá na Índia, né? Uma mulher se casou com os irmãos, né? Por quê? Qual o objetivo? De não dividir a herança. Tem tribos indígenas também que fazem isso, né? São mulheres que têm vários esposos, certo? Ou vários maridos. E aqui vem mostrando, ó, a importância de você se socializar nessas instituições sociais. A família, se você tem uma família estruturada, porque hoje o que a gente observa, o que acontece? As pessoas, né, as famílias hoje estão dizendo que está à deriva. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa organiza uma família, se junta os trapos lá e forma uma família, não tem uma estrutura, que deveria ter uma estrutura, planejar, programar, né? Que aí tem mais sucesso, né, no futuro. Mas aqui está mostrando que se você se socializa bem nas instituições sociais, segue as regras sociais, não segue as regras que são propostas pelas instituições sociais, você vai se dar bem na sociedade, você vai se relacionar bem, vai se socializar bem no mundo social, tá? E aqui vem mostrando, ó, que você vai se tornar um cidadão, né? Ter um emprego, né? E vai, como diz, seguir a sua vida enquanto cidadão. E aqui já vem mostrando agora as formas de casamento. Existem duas formas de casamento. A endogamia, que é essa que você observa aí. O que é endogamia? É quando o casamento, existe a endogamia e exogamia, né? Essa aqui é a endogamia. Quando você casa, já viu aquela parte da Bíblia que diz assim, casar somente no Senhor? É quando você se casa com pessoa do seu grupo social, né? Da sua etnia, né? Dos seus valores, da sua religião, pessoa do seu próprio grupo social. Aí chama endogamia, tá? Dentro, tá? Você casou com pessoa dentro do seu grupo social. Essa aqui, exogamia. Você se casou com pessoa fora do seu grupo social, fora da sua etnia. Aí fala exogamia, tá? Que você casou com pessoa de cultura diferente da sua, classe social diferente da sua, endogamia. E esse aqui já vai falar sobre os tipos de família, né? Quais são os tipos de família? O Pércio Santa fala de 2, né? Mas eu conheço 3 tipos de família. Essa aqui é a família, quando é composta aqui, ó. A família que é composta pelo pai, que é aquele mesmo lá da imagem do início, né? O pai, a esposa e os filhos, nós chamamos família nuclear ou família conjugal, que é composta com os pais, a esposa, os pais e os filhos. Agora, quando vem aqui, ó, o filho trouxe os pais para morar com ele, aí já fala família de agregados, agregou. Quer dizer, vamos lá, que talvez aconteça isso com você. Se lá na sua família você tem um primo que mora com você, tem você, seu pai, seus pais, e vê um primo, vê um tio e mora junto, aí já fala agregados, tá? Que tem um parente morando junto. Uma pessoa que não é lá, faz parte da própria família em si. E aqui eu coloquei um outro tipo de família que o Pércio Santos fala no livro dele, que é a família extensa. Um dia, eu explicando esse conteúdo, o aluno falou assim, professora, meu irmão casou e fez um puxadinho lá no lote do meu pai. Quer dizer, já estendeu a família. Aí, por exemplo, meu irmão casou, fez o puxadinho, fez o barraquinho dele, a minha irmã casou, fez o outro barraquinho dela, e meu tio veio e morou lá, ó, aluguel tá difícil de pagar, fez um barraquinho. Então, isso aqui chama família extensa, tá? Quer dizer, um dos exemplos que eu conheço é da tribo de índios chamados Temerara, né? O pai é ciumento e ele quer que a filha fique com ele. Aí ele tem 2 anos para conquistar o genro. Quando ele começa a preparar o casamento da filha, ele faz a casa da filha lá no lote dele. E aí ele começa, o filho vem, o genro vem e mora lá,
e ele passa a bajular esse genro. Tem 2 anos para conquistar esse genro, para poder não perder o contato com a filha. Isso aqui acontece, né? Quando você se casa, muitas vezes a moça ela vai morar com a família do marido, ela vai lá pro lado da família do marido. Ou então, né, o filho se casa e ele traz a esposa, né, para o lado da família. Então, resumindo, o que eu quis que vocês entendessem hoje, né, foi revisando o que eram instituições sociais e analisar algumas características do principal grupo, ou a principal instituição social que existe na sociedade, né, que é a primária, a primeira, que é a família. E eu espero que vocês tenham entendido aí, né, qual o objetivo da família, né, por exemplo, por que ela foi criada, né, e o que significa família, os tipos de família, os tipos de casamento, tá? E espero até a próxima.